Nesse versículo 24, tem um comentário que ele diz que era Shmuel, não me lembro agora quem era, mas é interessante. Numa corte real, principalmente na Idade Média, hoje em dia também de uma certa forma, mas é mais comum na Idade Média, você tinha o bufão da corte. Aquele que alegrava, entretinha. Menestrel, isso. Ou seja, o bobo da corte, tá? Que era um cara contratado, pago pelo rei, isso, para divertir o rei, para animar o rei. A gente está falando antes, os caras não conseguem rir, pagava o cara para fazer ele rir, tá? Então, alguém era pago para fazer o rei, isso, para animar o palácio. Já vê que não é de hoje que a rainha da Inglaterra achava que o palácio era meio, enfim, precisava de um pouco mais de animação, mas, enfim, mas é óbvio que ele paga um cara para animar, para divertir a ele, tá? Mas ele paga um outro cara diferente para aconselhar ele. Você tem os conselheiros da corte, tá? Os conselheiros da corte eram pessoas sérias, não eram bufões. Ele não ia pagar para um bufão, sim? Então, na corte real, você tinha a figura do bufão, do bobo da corte, do cara que divertia o rei, que não era um cara sério, tá? Mas que estava lá para isso mesmo. E você tem a figura do conselheiro, do homem sábio, da pessoa com experiência, isso, que está lá para trazer a sabedoria para o rei, tá? O David Amelech, o rei Davi, diz que de uma certa forma a Torá é os dois. A Torá anima a gente, traz diversão no bom sentido, traz alegria para a gente, e essa mesma Torá também nos dá conselho, ou seja, nos ajuda a saber qual é o caminho que a gente tem que seguir, tá? Então aqui você tem os dois em um, não como na corte real, que tem um que faz uma função e outro faz outro. A própria Torá faz as duas funções, tá? É curioso que isso não é apenas uma teoria, tem uma aplicação prática em um determinado período. Tisha B'Av, sim, é um dia triste, é o dia da destruição do primeiro e segundo Beit HaMikdash. No dia de Tisha B'Av, consta que durante uma boa parte do dia, à noite até o meio-dia, você tem que limitar o que vai estudar de Torá. Por quê? Porque, óbvio que não há nenhuma proibição de estudar a Torá, mas existe uma limitação. Ou seja, em Tisha B'Av, no dia de Tisha B'Av, procura-se estudar assuntos relacionados com Tisha B'Av. Ou seja, com a destruição do Beit HaMikdash, com coisas que não são muito alegres, porque não é um dia de muita alegria. Veja bem, você não vai proibir o estudo de Torá, não faz sentido, tá? Mas a ideia aqui é de que uma pessoa, quando está estudando, e ela realmente está concentrada no que está fazendo, ela esquece do que tem em volta. Em algum momento, ela está focada, tá? Mas Tisha B'Av não pode esquecer. A ideia é essa, não posso esquecer que eu estou em Tisha B'Av, que esse é um dia pesado, é um dia que a gente lembra do Beit HaMikdash. Só que a gente lembra do Beit HaMikdash estudando Torá. Então a gente vai estudar aquilo que aconteceu nesse dia, as leis que estão relacionadas com o dia. Outras coisas de Torá a gente deixa para estudar em outra ocasião. Por quê? Porque outras coisas de Torá alegram, animam e vão tirar o foco da gente de Tisha B'Av. Então, eventualmente, para a gente não perder o foco, a gente se concentra em estudar aquilo que está relacionado com aquele dia, tá? É interessante que a mesma lei se aplica no Shiva, no luto. Porque é a mesma coisa, tem uma mitzvah agora, então a pessoa tem que estar focado naquela mitzvah que ela está fazendo. Mas você não vai proibir ela de estudar a Torá, por mais que você vai ter alegria em qualquer parte da Torá. Tá? Aqui é só a questão de você focar no momento que a pessoa está
e não perder ao estudar a Torá, a pessoa pode acabar se distraindo daquele momento. Basicamente é isso, tá?